É assunto sério mesmo, viu? No Santo Café de hoje vamos falar sobre um assunto que precisamos ter muita atenção, saneamento básico. Vamos entender qual é a nossa realidade e como estão as ações voltadas para o tratamento de esgoto no país, com a Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, Camila Roncato. Camila, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos que estão nos assistindo, muito obrigada. A gente que agradece, viu, pelo seu tempo, por vir falar com a gente sobre esse assunto que é muito sério. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa o que é, de fato, saneamento básico. Certo. O saneamento básico são serviços públicos pautados em 4 componentes. Então, inclui o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem das águas pluviais e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Esse, então, é o saneamento básico, que é a promoção da saúde pública. Exatamente, essa figurinha mesmo. Certo. Camila, bom dia. E qual que é a diferença de estação de água tratada para tratamento de esgoto? Acontece no mesmo local? São completamente diferentes? Explica pra gente. Sim, vou explicar para vocês como funciona dentro de uma bacia hidrográfica. Dentro de uma bacia hidrográfica, nós temos as nascentes. Então, as nascentes, elas produzem a água que vão formar um rio. Quando esse rio é formado, nós temos uma estrutura que chama captação. Então, lá tem uma bomba que vai pegar essa água do rio e vai levar até uma estação de tratamento de água, onde vai passar por todo o tratamento para deixar a água potável, para ser, então, distribuída para a população. Aí, quando é distribuída, existe um controle operacional para que a gente perca o mínimo de água possível. Então, o trabalho de perdas ele é muito importante. E aí, quando você abre a torneira da sua casa, você vai receber a água tratada. Então, o tratamento da água, ele é a água que nasce lá na nascente, passa pelo tratamento e chega na sua casa. Depois que você consome essa água, para tomar banho, na cozinha, para lavar roupa, essa água, ela então vai pela tubulação, é a rede coletora de esgoto e chega até uma estação de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto, acontece, né, o tratamento biológico, físico-químico, e aí depois desse esgoto tratado, ele é devolvido para o rio. Então, e isso é o ciclo que acontece da água que é captada para fazer o tratamento, ser distribuída para a população, é consumida e depois volta para ser tratada na estação de tratamento de esgoto e é devolvida para o rio. Tá explicado, Camila. Agora eu queria que você explicasse pra gente o que é o conceito de saneamento básico e saneamento ambiental e qual a importância aí dessa mudança. Isso. O saneamento básico, como eu havia explicado, ele tem os 4 componentes bem definidos, né? O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos e manejo de águas pluviais, a drenagem. E o saneamento ambiental, ele é muito mais amplo, porque o saneamento ambiental, ele se preocupa com a água que está lá nascendo nas nascentes, como que essa água está sendo produzida, se preocupa também com a educação ambiental da população que vai receber essa água, o cuidado que tem que existir. O saneamento ambiental, ele também pensa na qualidade de vida das pessoas, na saúde, pensa no controle dos vetores. Então, o saneamento ambiental, ele é muito mais amplo e ele também envolve bastante a população, porque para que tudo funcione da melhor maneira possível, é importante que cada um de nós tenhamos consciência desse nosso papel no saneamento ambiental. Certo. Ô Camila, eu acho que desses 4 aí, até no saneamento ambiental está presente também, o tratamento de esgoto, eu acho que é o que chama mais atenção, né? Pelo menos a gente visualiza ali que ele tem que ser muito bem feito para que a gente possa conseguir ter principalmente a parte de saúde, né? Principalmente porque ele vai ser devolvido para os rios, né? Então, esse tratamento é uma das etapas mais importantes e quando não tem essa parte de tratamento de esgoto, o que isso pode provocar aí na sociedade? Certo.
O tratamento de esgoto ele é muito importante porque realmente ele está diretamente ligado à questão da promoção da saúde. Então a gente tem que tratar o esgoto nos níveis adequados para que quando ele volte ao rio, ele volte no melhor nível de tratamento possível, atendendo a legislação ambiental. E quando ele volta para o rio, acontece a autodepuração, que é o rio voltar para as condições de antes do lançamento do esgoto. Isso é um fenômeno que acontece naturalmente nos rios. Mas hoje no Brasil a gente tem um atendimento de água de 83,7%. Aqui em Goiás nós já estamos com 97,5% de atendimento. Então, realmente a questão do abastecimento de água ela já é mais resolvida. Aqui em Goiânia mesmo, na capital do estado, nós estamos com 99,5% de atendimento com abastecimento de água tratada. Quanto ao esgoto, no Brasil nós estamos ainda com 54% de acesso, então, ao tratamento coletivo de esgoto. Não quer dizer que o restante da população toda tenha esgoto a céu aberto, né? Não, porque tem também os sistemas de fossas sépticas, que são individuais, que desde que construídos de acordo com as normas técnicas, também é uma medida de tratar esgoto para que a gente evite essa contaminação dos mananciais, que a gente evite a disseminação de doenças por veiculação hídrica. Camila, você começou a falar sobre isso, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre a participação das pessoas para que aconteça, né, de forma mais eficiente esse tratamento, esse saneamento básico que a gente tanto fala. Dentro de casa, o que a gente pode fazer para facilitar esse processo? Por exemplo, o descarte do óleo de cozinha, tem alguma coisa a ver? Pode ajudar de alguma maneira? O que em casa a gente consegue fazer para facilitar esse processo que a gente percebe é um ciclo muito longo? Isso. Sim, a nossa participação em casa é muito importante para que a gente contribua para esse saneamento ambiental efetivo. Nesse exemplo que você deu sobre o óleo de cozinha usado, nós não podemos jogar esse óleo no ralo da cozinha, porque quando a gente joga no ralo, 1 litro de óleo, ele contamina milhões de litros de água se esse óleo chega no rio. Então, e também acontece o seguinte, quando lança muito óleo de cozinha na tubulação, ele vai solidificando, ele forma uma pedra e que pode obstruir a tubulação de esgoto, então vai ter um entupimento dessa tubulação de esgoto e vai extravasar nas ruas. Então, a gente não pode jogar o óleo de cozinha usado na rede de esgoto, não pode lançar na pia. Inclusive aqui na Saneágua a gente tem um programa que chama Olho no Óleo, que ele foi instituído em 2012, em que a gente arrecada o óleo de cozinha usado. Então, para cada litro de óleo usado que você leve no VaptVupt, em alguma unidade da Saneágua, você recebe 50 centavos de desconto na sua conta e você vai contribuir, então, para evitar essa contaminação do meio ambiente. A Saneágua já arrecadou mais de 520 mil litros de óleo usado. Iniciativa muito importante, né? Bacana demais. Camila, é preciso pensar de forma cuidadosa aí do que como estamos produzindo o esgoto hoje. O esgoto das casas, milhões de pessoas saem de nossas casas e vai para onde, né? Você explicou aí que vai para os rios, mas tem alguma parte dele que não é possível aí devolver para os rios? E para onde que vai esse lixo, né? Que podemos até dizer assim. Até uma questão interessante que você falou sobre o lixo, porque às vezes a população pode confundir e jogar, por exemplo, lixo na privada que vai parar na rede de esgoto. Então pode também causar esse entupimento. A questão do óleo de cozinha é muito grave, né? A gente ficar descartando, porque quando você dá uma descarga na sua casa ou você lava a louça, toma banho, essa água, então, né, esse esgoto, ele vai para a tubulação de esgoto e chega até uma estação de tratamento, que vai ser tratado antes de voltar para o rio. E nas casas que não tem a rede coletora de esgoto, então existem as fossas sépticas, que as fossas sépticas elas têm que ter uma manutenção adequada. Ela vai acumulando o esgoto da sua casa,
vai acontecendo um tratamento, que é com ausência de oxigênio, e aí depois tem que chamar o caminhão limpa-fossa para fazer, então, essa limpeza da fossa, e aí o caminhão limpa-fossa, ele vai lá para a estação de tratamento de esgoto e despeja esse esgoto que estava na fossa. Acontece dessa maneira. Entendido. Enquanto você fala, tá aparecendo aí nos nossos caracteres uma informação de que 114 milhões de brasileiros, ou seja, quase metade da nossa população, não tem acesso à coleta de esgoto. Por que é tão difícil fornecer esse serviço para as pessoas? É um serviço caro? 104, na verdade. Isso. É um serviço que ele está aumentando bastante agora com a questão da universalização até 2033. Então, tem que ser investido bilhões, realmente custa caro, saneamento custa caro, mas tem que ser feito um investimento para ampliar o atendimento da população para as redes coletoras de esgoto. Como eu disse, não significa que metade da população hoje não tem tratamento de esgoto. Existem também os sistemas individualizados, mas nós estamos avançando. Como eu disse, no Brasil, 54% hoje tem acesso à rede coletora de esgoto, que vai ser encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto. E aqui em Goiás, nós já estamos com um índice de 65,9%. É um índice que já é maior do que o nacional. E aqui em Goiânia, nós já estamos com 93% da população com acesso à rede coletora de esgoto e o tratamento de esgoto. Certo. Agora, Camila, como é que pode se medir a eficácia de uma estação de tratamento de esgotos, né? A gente sabe aí, a gente viu até nos números que é difícil, né? Caro demais existir, né? Mas quando existe, é possível medir aí a eficiência, se está sendo tratado da forma correta? Sim. O esgoto, ele é formado principalmente de água e de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, nós medimos qual que é a quantidade que nós temos de matéria orgânica quando esse esgoto chega na estação de tratamento de esgoto. A análise, ela chama DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, chega a matéria orgânica e é necessário oxigênio para degradar essa matéria orgânica. Então, ela passa pela estação de tratamento e antes de ser lançada ao rio, é feita novamente uma análise. Então, a gente consegue medir quanto que foi reduzido de matéria orgânica da entrada da estação de tratamento de esgoto e para ser lançada ao rio. Nós precisamos atender parâmetros da legislação brasileira, ambiental, para poder fazer esse lançamento. Então, o que vocês estão mostrando aí são vários tipos de estações de tratamento. Essa daí, por exemplo, é com lodos ativados. O tratamento acontece principalmente com bactérias. São bactérias que são desenvolvidas naturalmente e elas consomem essa matéria orgânica e fazem o tratamento de esgoto. Aqui em Goiás mesmo, a nossa maior parte das estações de tratamento são lagoas de estabilização, que são lagoas que são umas represas em que o esgoto chega e aí lá dentro tem várias bactérias que vão fazer o trabalho delas, vão fazer o tratamento do esgoto para depois esse esgoto tratado ser lançado de volta para o rio. Interessante, né, para nós que somos leigos, para a gente pensar, né, que o tratamento, a limpeza é feita a partir de bactérias, né, da ação de bactérias. Muito interessante. E no caso da água que a gente consome, da que chega na nossa casa, você mencionou que no caso do esgoto são feitas várias análises, né? No caso da água, imagino que seja semelhante? Da mesma forma. Aí a água, o tratamento é físico-químico. Então, são adicionados produtos químicos na água para que ocorra, por exemplo, a água chega do rio. Então, ela tem algumas partículas que são sólidos. Então, é adicionado um coagulante, que é físico-químico, normalmente sulfato de alumínio. Então, você adiciona o produto químico e ele vai formar flocos para você aglomerar esses sólidos que chegam na água e depois passa por uma filtração que retém esses sólidos e aí a água ela é adicionada cloro, né, para desinfecção também, e aí ela está pronta para ser distribuída na população. As análises de água são feitas com uma frequência muito alta. Várias vezes por dia a gente tem que fazer, a cada 2 horas, tem que fazer a análise da água que está sendo distribuída para a população e também é feita a análise na rede.
né, para garantir que essa água que está sendo distribuída, que vai chegar na sua casa, ela continua com os padrões de potabilidade. Certo, Camila. Agora, existe um planejamento aí para melhorar, né, o saneamento básico que existe hoje, ou seja, o saneamento ambiental, esse mais amplo que você faz, até em relação a reaproveitamento de água, conscientização das pessoas. Como é que está esse planejamento para que a gente melhore ainda mais esses números, principalmente onde eles não são tão bons como aqui no estado de Goiás? Sim, existe um planejamento. Aqui, por exemplo, na Saneago, na Superintendência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a que eu estou agora, nós trabalhamos com educação ambiental, nós trabalhamos com crianças, desde o nível fundamental até adultos que estão já na faculdade, sobre essa importância da conscientização. Então, a gente tem núcleos de educação ambiental também espalhados pelo estado. Então, a Saneago, ela faz parcerias com as prefeituras, parcerias com as escolas, para poder difundir a educação ambiental, para que as pessoas tenham mais consciência. E existe sim um planejamento, inclusive com o novo marco legal do saneamento, agora está sendo proposta uma regionalização dos serviços. Então, inclusive, está passando por audiência pública ontem e hoje, para que a gente consiga melhorar ainda mais a questão da universalização. Universalizar é o quê? É dar direito a toda a população a ter acesso aos 4 componentes do saneamento básico. Não é só a água e o esgoto, mas também aos resíduos, né? A questão dos resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais. Então, existe sim esse planejamento. Agora, com esse novo marco legal, nós estamos participando da regionalização para ampliar mais rapidamente o serviço para toda a população. Tá certo, Camila. Voltando um pouco a essa questão da purificação da água, né, que é feito, um trabalho assim minucioso para ter certeza, você disse aí que são analisados aí a cada 2 horas, mas a gente vê muitas reclamações, a gente vê no noticiário, pessoas que dizem que estão recebendo água suja, e realmente a gente percebe que quando elas abrem as torneiras, sai aquela água ali até às vezes com cor de terra. Por que isso acontece? Essa água então se suja em outra parte da rede? Como que é feito esse controle? É o seguinte, num sistema tão grande como a região metropolitana de Goiânia, né, nós abastecemos se considerar a região metropolitana como um todo, mais de 2 milhões de habitantes. Então, existem manutenções que têm que ser feitas nas redes. E aí, em algum momento, a gente precisa, então, fechar o registro para parar de circular essa água, ser feita uma manutenção e, eventualmente, acontece que quando essa água retorna para a tubulação, pode ter algum movimento de algum sólido que ficou ali na tubulação e aí acontece de chegar até nas casas, né, essa água com um pouquinho de cor, mas não quer dizer que ela não está atendendo aos padrões de potabilidade. Então, acontece quando tem essas manutenções que normalmente são programadas, a não ser que aconteça algum rompimento na tubulação que a gente não tem como, não previu esse rompimento, mas quando é feita a manutenção programada, pode acontecer de chegar na casa de algum cidadão a água com um pouquinho de cor. Tá ótimo, então. Camila, a gente quer agradecer muito, viu, pela sua participação, seus esclarecimentos e principalmente nessa parte de conscientização aí que você enfatizou também pra gente, muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre saneamento, né? E principalmente o saneamento ambiental, que coloca todo mundo como atores. É muito importante que todo mundo se enxergue como pertencente à questão do saneamento básico, né? A gente tem que ter um consumo consciente da água em casa, não deixar a torneira aberta quando escova o dente, tentar reduzir o tempo do banho, não lavar a calçada com a mangueira. Então, é muito importante esse sentimento de que eu faço parte do saneamento ambiental, então eu vou contribuir para que a gente tenha um ambiente mais sustentável. Maravilha, muito obrigada, um grande abraço para você, viu? Até uma próxima oportunidade.